Você que entrou aí nessa escola bíblica dominical, seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Eu sou o Agnaldo, nós somos aqui da cidade de Itaguaí e todas as semanas nós estamos aqui batendo aquele papo sobre escola bíblica dominical. Se você entrou pela primeira vez nessa sala de aula, não deixe de dar o seu like, é gratuito, ou o seu dislike, caso você não goste. Deixe o seu comentário, concorda, discorda, acrescenta, compartilha este vídeo, seja bênção para o seu amigo professor. Todas as semanas nós estamos fazendo um resumo da lição Betel, da Escola Bíblica Dominical, e chegando na lição de número 4, que tem por tema o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho é a nossa temática. O texto áureo, ou texto de ouro, de Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A verdade aplicada de Jesus Cristo tem poder para transformar vidas e situações, levando adiante o plano de Deus na vida daquele que crê e obedece. Os objetivos dessa lição é ressaltar que foi na cidade de Caná que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Reconhecer a pedagogia de Jesus e compreender a revelação de Jesus como Filho de Deus em Caná da Galileia. O texto de referência é João capítulo 2, nós não leremos como de costume para que possamos enxugar o máximo possível o vídeo. Lembrando que não é uma aula em si, é um resumo, uma síntese para que possa somar com aquilo que você, meu amigo professor, professora, tem já preparado, tem feito aí já o seu esboço para a entrega dessa lição. A nossa introdução diz: nesta lição abordaremos alguns aspectos acerca do primeiro milagre de Jesus, realizado em um casamento em Caná da Galileia, extraindo lições preciosas a serem aplicadas aos discipulado cristão, como o poder de Jesus para prover e transformar, a relevância do contexto entre fé e obediência, o contínuo crescimento do discípulo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo ao longo da jornada. O tópico 1 diz: os discípulos creram no Filho de Deus. Então, uma das propostas, nós vamos ver que Jesus está chamando os seus discípulos e eles já estavam seguindo a Jesus pela fé. Por que eu estou falando isso de antemão? Porque nós vamos ver que o milagre em Caná trouxe uma maior convicção de que Jesus não era simplesmente um homem para os seus discípulos. O texto de João capítulo 2, discorrendo o assunto, vai falar que após o milagre, eles tiveram um acréscimo, uma agregação da sua certeza de que Jesus era alguém muito diferente em relação a tudo aquilo que eles estavam acostumados a verem no ambiente. Então, eles creram em Jesus. É importante você fazer essa observação antes do primeiro milagre e a observação pós o primeiro milagre. A cidade de Caná. Tópico 1, subtópico 1, diz que Caná estava localizada provavelmente a 12 quilômetros do nordeste de Nazaré, aproximadamente nessa pequena vila da Galileia. Bom, fazendo uma pequena revisão, se você pegar um atlas bíblico, e isso é importante, pega um pequeno atlas bíblico, ou pega esse atlas bíblico aqui, ó, ilustrado, você vai perceber no pequeno atlas, por exemplo, que a região de Caná, na Galileia, era uma das maiores na produção de uvas e de vinhos. Então Jesus está fazendo um milagre, transformando a água em vinho numa localidade onde era riquíssimo a produção de uvas. Outro ponto importante aqui dentro da geografia do texto é que se você pegar Nazaré e Caná, Caná está mais para o noroeste da cidade de Nazaré, e não a nordeste.
Faça essa observação no Atlas que você vai ver que mais ou menos Nazaré está aqui e Caná está aqui, o que seria a noroeste de Nazaré. Só essa observação para que você não venha a se perder no texto, que pode ser que tenha alguém na sua sala de aula que conheça o conteúdo geográfico e acabe percebendo que você cometeu também esse erro interpretativo dentro da geografia. De repente, possa ser que aqui tenha sido um erro, inclusive ortográfico. De repente, a ideia era colocar noroeste e acabou colocando nordeste. Isso pode acontecer, nada de grave nisso, mas vamos fazer essa correção para utilizarmos a geografia de modo correto. Afinal de contas, você está em uma sala de aula. O tópico subtópico 2 diz a revelação do Filho de Deus. Quando Maria, a mãe de Jesus, soube que o vinho tinha acabado, ela prontamente se dirigiu a Jesus e disse: não tem vinho. Vamos destacar um ponto importante. A preocupação da mãe de Jesus. Ela era simplesmente uma convidada para estar no casamento. Mas olha a percepção que a mãe de Jesus tem do que está acontecendo no ambiente. Então ela vai e fala com Jesus que não tinha mais vinho. É o verso 3. E foi também Jesus convidado ao casamento com seus discípulos. Então Jesus foi convidado e os seus discípulos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem mais vinho. Olha a observação do ambiente. Como que estar atento ao que acontece em determinados ambientes é importante tanto ao observador quanto ao dono do evento que está ali patrocinando toda a festa. Ela percebe que há uma necessidade no ambiente. Então, ela age indo até alguém que ela sabia que poderia fazer alguma coisa. Ou será que ela simplesmente foi a Jesus? Jesus ainda não havia feito nenhum milagre publicamente. Então ela vai até Jesus e fala com Jesus como fazendo um pedido de socorro. Jesus, acabou o vinho. Se acabou o vinho, acabou a festa. Como que eles vão fazer agora para o decorrer da festa? Você sabe que uma festa no casamento bíblico, ela tem aí a duração de aproximadamente 7 dias. Acabou o vinho, não se sabe qual o dia da festa, estava percorrendo já, mas é bom nós percebermos que possa ser que no decorrer do caminho nós possamos perder alguma coisa e alguém possa estar nos observando e atentando para nos auxiliar dentro daquilo que nós, de maneira desapercebida, perdemos, o que poderia arruinar o andamento da nossa caminhada. Isso é um valor prático para nós aplicarmos dentro desse contexto de que acabou o vinho e alguém observa o que está acontecendo no ambiente. O tópico 1, subtópico 3, diz: o Filho de Deus traz alegria. O vinho nos dias do ministério de Jesus representava alegria. Então, findando o vinho, acabaria a alegria. Assim, quando Maria diz a Jesus: não tem vinho, ela sabia que a alegria dos noivos e convidados podia acabar também. A preocupação de Maria, nesse contexto, é que o ambiente fosse perdendo aquela alegria, aquela vivacidade, por causa da ausência de um elemento fundamental naquela festa. Acredita-se que o vinho é tido como símbolo de alegria pelo motivo de que, na época, a uva era esmagada com os pés. E na medida que as mulheres iam esmagando as uvas, elas sentiam cócegas. E as cócegas provocavam muitas gargalhadas, muitas risadas, e daí trouxe a conotação de que o vinho é símbolo de alegria. Essa é uma ideia do motivo porque o vinho é tido como símbolo de alegria.
O tópico 2 diz a pedagogia de Jesus. O Filho de Deus deixou vários ensinamentos a respeito dos muitos aspectos da vida humana, como falar para ele as nossas reais necessidades, obedecer a seus mandamentos para testemunharmos e sermos beneficiados pelo milagre. Esses são pontos essenciais dos ensinamentos de Cristo, como vemos no Evangelho de João. O Evangelho de João, por exemplo, não contém a palavra fé, mas contém a palavra sinônimo de fé, que é crer. Sempre você vai encontrar em João a expressão crê, creu, creio, sempre trazendo a ideia da expressão fé, que é usado pelos outros evangelistas. O tópico 2, subtópico 1, diz, levando nossas necessidades a Cristo. Maria foi um vaso escolhido por Deus para gerar, criar e educar seu filho. Entre os presentes das bodas de Caná, ninguém conhecia Jesus mais do que Maria, por meio de quem ele veio ao mundo como homem. Quando Maria vai ter com Jesus, nós temos na Bíblia um único mandamento de Maria. Maria não deixou nenhum outro mandamento a não ser esse. Anota isso e faça essa observação. Qual o mandamento? Está aqui, ó. Fazei tudo quanto ele vos disser. Quer obedecer Maria? Obedeça tudo que Jesus mandou você fazer, porque a ordem de Maria foi essa: obedeça tudo quanto ele vos disser. É o único mandamento de Maria. O conselho de Maria foi: obedeça meu filho, obedeça a Jesus, faça o que ele vos disser, pratique o que ele está ensinando, pratique o que ele está ordenando, pratique o que ele está introduzindo para que vocês façam. E fazendo isto, obedecendo a Jesus, iremos colher frutos dessa obediência. O 2:2 diz a obediência e milagre. Jesus ordenou encher de águas essas talhas. Havia ali 6 talhas de pedra cheias de água para a purificação dos judeus. Vamos entender o que acontece nesse texto, para nós termos uma noção do que está acontecendo. O verso 6 diz, ó, ora, estavam ali colocadas 6 talhas, então faz essa observação, ó, 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Lavar os pés, lavar as mãos, a purificação cerimonial para entrar dentro de um ambiente. E levava cada uma 2 ou 3 metretas. Talvez na sua versão esteja almude. Almude é uma palavra árabe. Metreta é uma palavra grega. Então, uma metreta ou um almude compreende cerca de 38 litros. Lendo o texto, diz que tinham 6 talhas e em cada uma havia cerca de 2 ou 3 metretas. Se houvesse 2, logo, teria 76 litros de água. Se tivesse 3 em cada talha, logo teria 114 litros de água. 114 multiplicado por 6, 684 litros de água. Então, eu posso dizer que aproximadamente Jesus transforma 684 litros de água em vinho. É muita água transformada em vinho de modo sobrenatural. Lembrando que esse fato também ocorre no primeiro ano ministerial de Jesus, no ano, provavelmente, 30 depois de Cristo. Se nós contarmos com o erro do calendário, você pode encontrar também que esse milagre ocorreu no ano 27, 26 depois de Cristo. Se você encontrar assim, fazendo as suas pesquisas, e tiver alguma dúvida, pode nos chamar aqui que nós vamos fazer a explicação por que, teologicamente, contamos desse modo o ano Domini, o ano a partir de que Jesus nasceu. O milagre aconteceu porque eles obedeceram à palavra de Jesus. O segredo do milagre ainda está na obediência à palavra de Deus, à palavra de Jesus. Não há como colhermos frutos de milagres se não estivermos alinhado, atrelado com a palavra de Jesus.
Que Jesus nos dê graça, que essa palavra inunda o nosso ser, encharque a nossa alma e que possamos sempre nos prostrarmos diante da palavra de Deus em obediência ao Deus da palavra. O tópico 2, subtópico 3, a pedagogia do Filho de Deus. O primeiro milagre realizado por Jesus despertou a fé dos discípulos, que passaram a crer em Jesus como Filho de Deus. Com isso, vemos que os momentos adversos também fazem parte da pedagogia de Jesus. Ou seja, ao momento adverso, nenhuma festa onde Jesus havia sido convidado, e aquele momento adverso é o momento do milagre. Se você não tiver momento adverso, você não terá oportunidade de ver milagres. Os momentos adversos são os momentos que Deus nos proporciona para vermos milagres, para podermos experimentarmos o sobrenatural de Deus. Para isso tem os momentos adversos. Eles nos amadurecem, eles nos fazem crescer e eles nos fazem ver milagres de Deus. É claro que eu preciso entender que quando Deus não muda o vento, com certeza o milagre vai ser feito no marinheiro que está navegando. Então nem sempre ele muda o vento. Ele deixa o vento porque o milagre vai ser no marinheiro. É o marinheiro que precisa de mudança. Olha o que diz o verso de número 11, do capítulo 2. Com esse milagre, deu Jesus em Caná da Galileia princípio aos seus milagres. E assim manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nós lemos no capítulo 1, do 31 adiante, que Jesus chama os discípulos, alguns discípulos estão inseridos naquele contexto, e eles seguem a Jesus porque eles estão crendo em Jesus. Quando nós vamos ver a respeito do primeiro milagre, diz que os seus discípulos creram nele. Bom, isso não quer dizer que eles não criam antes. Isso quer dizer que esse milagre trouxe algo a mais à sua crença. Trouxe outro ângulo de visão da pessoa a quem eles estavam servindo. Os milagres, na verdade, tanto no ministério de Jesus, quanto na igreja de Atos, quanto nos dias atuais, eles ainda cooperam para que os homens vejam como Deus é poderoso. Muitos creram em Jesus por causa do milagre, ainda que não seja essa a base, ainda que não seja essa a proposta do evangelho. Milagres para que os outros creem, mas os milagres, eles são meios pelos quais os homens vêm crerem a Deus. Por isso, nós precisamos orar por milagres. Quem sabe você pode, junto com a sua turma, orar por um milagre. E você pode ver milagres acontecendo ali no ambiente da sala de aula. Ou alguém possa vir a contar na aula seguinte que naquela aula saiu dali e Deus fez um milagre. Aproveite esse momento agora com a sua turma. Quem sabe você pode levar até um recipiente para que eles possam colocar um pedido ali de modo secreto. E na própria aula está fazendo uma oração em prol daqueles pedidos. É claro que é importante você enfatizar que o principal milagre é o da salvação. E o que mais importa para nós é nós termos a nossa comunhão com Deus. Mas o seu milagre é de ordem terrena, física, Deus também é capaz de operar. Então você já leva uma caixinha, leva os papeizinhos, distribua, e você pode dar uma pausa na sua aula e fazer uma oração com a sua turma. Uma oração de milagre. E eu também quero te convidar. Jejua em prol disso. Vá em jejum para a sua aula. Já começa a orar desde já pela sua turma. É algo que nós precisamos voltar a pregar na igreja. Só que isso vai nos custar algo, que é uma consagração mais estreita com Deus. Que Deus nos ajude. Mas você crê em milagre? Você que está dando aula,
crê em milagre. Se você tiver um milagre para contar, conte o seu milagre. Isso possa ser que injete ânimo, injete crença, entusiasme quem está ouvindo e talvez está sem esperança. Aí é o momento, então, de Deus fazer um milagre. O tópico 3, Deus abençoa a sua turma e a sua vida, professor. Uma revelação especial. Na resposta de Jesus à sua mãe, vemos que mesmo tendo a natureza de Deus, ele se submeteu à vontade do Pai. Sendo em tudo dirigido pelo Espírito, este primeiro milagre revelou a sua glória, despertando e fortalecendo a fé dos discípulos. Depois disto, Jesus, Maria e seus discípulos seguiram para Cafarnaum. O tópico 3, subtópico 1, diz que Jesus revela a sua divindade. Lembrando que a divindade é o Jesus Deus, é a sua parte de Deus, é o lado divino do Jesus homem. Nas bodas em Caná, Jesus principiou os seus sinais como Filho de Deus para os discípulos. Outra passagem que mostra a divindade de Jesus está em João 10:30, quando diz que ele e o Pai são um. Portanto, ao realizar o primeiro de inúmeros sinais que acompanhariam seu ministério terreno, manifestando sua divindade, atestando a veracidade de seus ensinos e atos, revelando o Pai e a chegada do reino de Deus até chegar à cruz. A partir desse momento, desse primeiro milagre, que abriu a porta para os outros milagres e abriu a mente dos seus discípulos para que eles tivessem um olhar diferente em relação àquele a quem eles estavam servindo, foi determinante para, inclusive, eles também operassem milagres no nome do Senhor Jesus. A família de Jesus, o 3:2. A princípio, os outros filhos de Maria, ou seja, os irmãos de Jesus, não criam nele. Todavia, depois da ressurreição, eles passaram a crer em Jesus como, de fato, o Filho de Deus. Os discípulos o seguiam mesmo não tendo plena compreensão da identidade divina de Jesus e a totalidade do plano da redenção. Era uma chamada que eles tinham que seguir de modo a esperar o que iria acontecer. Então, requeria uma fé em comum, porque eles estão seguindo alguém que é novo, que surgiu ali, de repente apareceu, pregando e chamando homens, convidando homens para que o seguisse. Até hoje, Jesus está convidando homens para o seguir. Uma coisa é o Cristo Salvador, outra coisa é o Cristo Senhor. Uma coisa é o vinde a mim, outra coisa é o vinde após mim. O 3:3, para nós fecharmos aqui, diz que os discípulos e a igreja. Jesus convidou pessoas comuns para fazer parte do seu plano de salvação. Aparentemente, tal convite não dava nenhuma garantia que valeria a pena abandonar trabalho, família e amigos para seguir um desconhecido. Pedro, André, Tiago, João nem questionaram o convite, eles apenas creram no Mestre que lhes propôs uma nova vida. O principal objetivo dessa lição é falar na transformação de uma pessoa, na transformação de uma circunstância difícil, na transformação que só Jesus pode fazer. Então nós temos aqui Pedro, André, Tiago e João nem questionaram o convite, eles apenas creram no Mestre, ou que ele lhes propôs uma nova vida. Outro ponto importante de ser enfatizado nessa lição é a nova vida, a mudança de uma pessoa que vai para a igreja e ele precisa mudar da água em vinho. A água é insípida, inodora e incolor. Não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Uma pessoa sem Jesus é mais ou menos assim. E quando nós viemos para Jesus,
Nós temos que sair dessa situação de não ter cor, não ter cheiro e não ter sabor para uma vida agora onde as pessoas possam encontrar consolo, conforto, alegria, paz. Esta é a proposta dessa lição. Ainda que a água é importantíssima, insubstituível em qualquer circunstância da vida humana, mas nós estamos trazendo a ideia da transformação de alguém que saiu da água para o vinho. E esse ponto deve ser destacado na lição. E, após a morte e a ressurreição de Jesus, aqueles homens simples se tornaram os primeiros pastores da igreja primitiva. Saíram daquela situação para outra totalmente diferente. A ideia da lição, a proposta é essa. Por que eu estou falando isso? Porque senão o professor pode perder esse foco e falar de casamento. A aula se transformar numa aula sobre família. Se você lê a lição e a proposta dela, ela não propõe isso. Você falar, não, porque Jesus transforma a família, porque a família falta isso, a família falta aquilo, a família... A proposta da lição não é essa. A proposta da lição, se você seguir a temática, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Não aborda essa temática, ainda que ela esteja inserida. Mas se a aula se transformar numa aula para a família, perdeu-se o foco e a proposta da lição. Isso é importante na hora do professor estudar e preparar a lição. Concluindo o estudo do milagre operado por Jesus no início do seu ministério terreno, deve nos conduzir a uma sincera reflexão com a indispensável ajuda do Espírito Santo sobre a necessidade contínua, sobre a necessidade de continuarmos sendo fortalecidos na fé em Cristo. Olha que a proposta é falar justamente sobre isso. Prosseguirmos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e no anúncio a toda criatura sobre o poder de Jesus Cristo para transformar vidas e situações de acordo com o plano divino da salvação. Fechando aqui essa aula com muita alegria por poder estar aqui com vocês, desde já lhe desejando excelente aula, o Espírito Santo lhe use, que você possa ser um grande instrumento na mão dele para que vidas sejam impactadas com o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima lição.